É Natal. Paira no ar a presença amorável de Jesus. Não é sem razão que, em diversos lugares, diversas regiões, diversos países, cristãos ou não, recordam Jesus e o seu nascimento. Não é sem razão que Jesus, o divino amigo, o meigo Rabi da Galileia, está mais próximo de nós, porque a humanidade se recorda do seu nascimento. E eu gostaria de, nesta noite, junto com vocês, estendermos a nossa reflexão na continuidade dessa mensagem tão maravilhosa que Eva trouxe para nós. Falando de histórias de vida, porque pelos caminhos de Jesus, todos nós queremos trilhar. E a vida em si mesmo é um caminho, não é verdade? E se Eva nos permite, nós gostaríamos de juntos, não apenas refletirmos, mas também trocarmos ideias, conhecimentos, palavras, vibrações. Mas o que diriam vocês se, na véspera de Natal, alguém estivesse no alto de uma ponte para se atirar no rio gelado, cuja temperatura se encontrava abaixo de zero, para tirar a própria vida? Como alguém poderia fazer isso na véspera de Natal? Mas para que a gente possa entender este momento, voltemos um pouco atrás, na pessoa daquele personagem que estava ali desesperado, querendo tirar a própria vida. Ele se chamava George. E a semelhança de outras crianças, ele tinha sonhos. Queria se realizar na vida. Assim como todos nós que temos sonhos. E ele fazia parte de uma família amorosa e cresceu junto com os irmãos ali, naquela convivência feliz. Mas, naturalmente, o tempo passou, seus irmãos seguiram adiante, se casaram, se mudaram. E ele, naturalmente, também queria deixar aquela vida simples, comum, para realizar seu sonho de conseguir crescer, ser alguém na vida, ganhar dinheiro, enfim. Mas a vida traz consigo nem sempre aquilo que a gente quer, mas aquilo que o destino traz para nós. E ali aquele jovem, George, que esperava dar um tempo com a família para poder seguir voos mais altos, eis que de repente seu pai falece. E a sua mãe, sozinha, triste, não conseguia levar adiante os negócios da família. E seu pai, que era uma pessoa simples e era dono de um banco incomum. Pasmem vocês, um banco que emprestava dinheiro e não cobrava juros. Imagine. Então aquele jovem, pensando em não deixar a sua mãe sozinha, resolveu adiar os seus sonhos e dar continuidade aos negócios do pai, que não andava muito bem, afinal de contas, um banco que empresta dinheiro sem juros não vai muito longe, não é verdade? E aí, naturalmente, ele começou a se esforçar para conseguir levar adiante o legado do seu pai.
Pensou também que, já que ele não ia sair daquela cidade simples, ele disse, eu tenho que constituir uma família. E numa noite agradável, junto com os amigos, comemorando o aniversário, ele reencontrou uma velha amiga de infância, chamada Mary. E foi aquele momento mágico daquele reencontro. A semelhança, digamos assim, de Renato com Ritinha, não é, Renato? Eu gosto de mexer com os amigos porque eu os conheço e me sinto à vontade. E foi aquele momento mágico, olho no olho, aquele momento extraordinário onde o amor recomeçava. E ali ele encontrou o grande amor da sua vida. E casou-se e teve filhos. Mas o trabalho exigia dele muito a sua presença, a sua participação, e os negócios não iam muito bem. Mas ele era um jovem muito conhecido, assim como as cidades pequenas, a semelhança de Bahia, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe quem é quem são os vizinhos, os amigos, a rua. E ele era um jovem que gostava muito de ajudar as pessoas. Era uma alma generosa. Era reconhecido exatamente porque ele jamais se negava a ajudar quem quer que fosse. E com isso, naturalmente, ele atraía para si a inveja daqueles que não gostam de ver outros felizes, ou que sorriem pela alegria de sorrir, mesmo diante dos problemas. Existia um homem rico e poderoso, mas que não era feliz. Era um homem amargurado. E com isso ele ficava querendo botar para baixo aquela alma alegre e feliz que era George. E também ele obstaculava a sua vida, porque ele rico e poderoso também tinha os negócios e aquele banco que beneficiava tanta gente simples, humilde, que não tinha, digamos assim, valores ou recursos, mas que eram pessoas honestas. Arquitetou para que George, digamos assim, fosse envolvido numa trama e se visse enredado e não tivesse como resolver. E fez, tramando com outras pessoas que lhe eram muito próximos, num dia em que George fora depositar uma grande quantia de um pagamento, em determinado momento algo chamou-lhe a sua atenção e ele distraiu-se, e aquele homem enviado pelo aquele banqueiro retirou um montante de dinheiro que ele levava para fazer um depósito. Quando George se deu conta que deu o dinheiro, ele ficou desesperado. Procurou, revirou tudo. Os amigos procuraram nada. Ninguém viu aquela trama que tinha se passado, a sorrelfa. E George entrou em desespero. Como ele iria enfrentar sua família? Como ele iria pagar aquele dinheiro? Ele não tinha aquele montante. E se ele fosse preso, como é que sua família iria ficar? Pensando nisso tudo, muito triste, se sentiu abatido, infeliz, porque ele, afinal, ele era um homem honesto, um homem de bem. Como poderia enfrentar os amigos, os conhecidos? E ali naquele momento triste, infeliz, ele resolveu tirar sua própria vida. E seguiu na direção desta ponte que eu citei no início, para de lá se atirar no rio gelado. E naturalmente morreria não só talvez da queda, mas do frio que se fazia. Mas todas as almas boas trazem consigo outras almas boas afins. E a semelhança das cidades pequenas, onde tudo se espalha e de repente todo mundo ficou sabendo que George estava numa situação muito difícil.
E cada um, à sua maneira, pedia a Deus que Deus abençoasse Geórgia onde ele estivesse. E eram tantas petições que o divino recebeu e percebeu tantos pedidos. Mas quem é Geórgia, afinal? E ali, Deus convoca um dos seus emissários e pergunta, mas o que está havendo? Está chegando aqui tanto pedido pela vida de Geórgia. Quem é Geórgia? E ali, naturalmente, ele desdobra uma lista da vida de Geórgia, fazendo com que ele recordasse quem era Geórgia. Afinal de contas, Deus tem tantas pessoas para cuidar. Precisava de um auxiliar que o ajudasse, não é bem verdade, Eva? Imagine esta cena. Chico Xavier nos fala, ou melhor, nos traz através da psicografia do querido amigo André Luiz, que as petições, as orações, as preces, chegam até a espiritualidade maior em formas luminosas. E eram pontos de luz que surgiam cada vez mais das pessoas que pediam pela vida de Geórgia. E aí o emissário de Deus disse assim, não é agora a oportunidade da gente enviar aquele anjo, um anjo que nós temos aqui meio atrapalhado, que precisa de ter suas asas para alçar voos mais altos. Quem sabe, de repente, ele não pode ajudar a Geórgia. E, naturalmente, Deus aqueceu. É bem verdade, é a oportunidade, quem sabe ele não consegue fazer com que Geórgia saia dessa situação e não tire a sua própria vida. E aí, esse anjo meio atrapalhado, chamado Clarence, era um senhor de uma certa idade, era um relojoeiro, um homem simples, aproveitou aquele momento e veio até a terra. No momento em que Geórgia estava dizendo para si mesmo, por que eu nasci? Eu não deveria ter nascido. Afinal de contas, eu sou um homem fracassado, um homem que não conseguiu realizar seus sonhos, que não conseguiu, sempre lutando com as dificuldades. Por que eu nasci? E naquela reflexão, ele querendo entender, de repente aparece o Clarence ao seu lado, aquele velhinho. Ele tem um susto, né? Estava sozinho, de repente. Aí ele diz, ô meu filho, como é que você está? Vejo que você está muito próximo aqui da beirada da ponte. Você pode cair, pode se machucar, pode até morrer. Quando nós estamos sós, feridos, angustiados, sofridos, como é bom encontrar alguém ao nosso lado, pelo menos para nos ouvir. E naquele momento, Geórgia abriu seu coração, lamentou tudo aquilo que estava passando. E aí, Clarence, que é o enviado, disse, olhe, eu gostaria de sair com você para me mostrar algo. Bom, já que eu estou nessa situação, não custa nada, eu não vou voltar mesmo para casa. Depois que esse cidadão foi embora, eu vou e salto da ponta e ninguém vai mais me ver. E aí, Clarence consegue fazer com que ele saia daquele ambiente. Imagine para onde foi que ele levou o Geórgia. Vocês têm ideia para onde ele levou? Digam aí, para onde foi que ele levou, Renato? O que é que você... Não faz a menor ideia. Mas diga aí, para onde você levaria alguém que está querendo se matar? Para a casa dele? Muito bem. Outro lugar? Para a igreja. Hã? Para a igreja. Para a igreja. O que mais? Para a praia.
Mas era gelado, estava tudo a neve caindo. Diga aí, Eva. Isso. Mas, para decepção de vocês, não foi nenhum desses lugares. O Clarence levou o Jorge exatamente para um lugar onde ninguém quer ir. O cemitério. Chegou lá no cemitério e ele foi andando, disse, mas quem estava querendo morrer, né? Aí disse, não, o que a gente está fazendo aqui? Não, mas venha comigo que eu quero lhe mostrar algo interessante. E aí leva o Jorge para uma lápide onde está escrito o nome do irmão dele. Digamos que o irmão dele fosse Stanley, que faleceu com 7 anos de idade. Estava lá. Aí ele disse, não é possível, não. Meu irmão não morreu. E aí Clarence disse, é verdade. Ele não morreu. Por quê? Porque você salvou a sua vida. Lembra daquele momento em que no lago gelado, onde vocês, quando crianças, foram patinar, e o seu irmão, no momento que estava patinando sobre o rio congelado, aquele lado estava mais frágil e ele afundou. E você rapidamente conseguiu retirá-lo para que ele não morresse de frio, congelado e afogado. Lembra disso? Aí ele... É verdade. E aí ele foi caminhando e foi mostrando pela cidade onde ele vivia. E lá, aquela cidade, ele disse, não, esta não é a minha cidade. Que é isso? Eram pessoas esquisitas, tudo sujo, tudo em ruínas, as escuras. Aí ele disse, não, esta aqui não é a minha cidade. E aí Clarence disse, é verdade. Seria se você não contribuísse com o seu trabalho pelo progresso desta cidade. E que foram caminhando. E mais adiante ele mostra como se fosse um cenário e uma jovem está muito triste, desgrenhada, toda assim, mal vestida, a se lamentar da vida. E ele reconhece naquela jovem, já com os cabelos brancos, disse, não, mas Mary não é desse jeito. Mary não é desse jeito, não. A esposa. E Clarence diz, é verdade. A sua esposa não é desse jeito, mas seria se você não se casasse com ela, não lhe desse filhos, não lhe desse um lar, uma família, ela seria desta forma. E foi mostrando a sua mãe, o seu pai, tantas pessoas que faziam parte da sua vida e que tinham sido transformadas apenas por simples gestos, atitudes, presença de Jorge na vida daquelas pessoas. Mas, como eu disse, a semelhança da cidade de Bahia, onde tudo que acontece todos sabem, como eu disse, as pessoas, ao saberem que Jorge estava passando aquela situação, que não entendiam como desapareceu aqueles valores, quem tinha feito aquilo, porque todo mundo sabia que Jorge era um homem honesto, estavam pedindo a Deus. Os amigos, aqueles mais simples, desde o varredor de rua, ao ascensorista, ao padeiro, aqueles que ele conhecia, se reuniram e disseram, vamos ajudar o nosso amigo. Ele que sempre nos ajuda, nunca nos pediu nada. É a hora de nós ajudarmos. E saiu de porta em porta. O que você pode doar, amigo? R$1, R$5, R$10, quanto você pode contribuir?
E foram juntando, e foram juntando, e juntando. E vamos fazer uma surpresa a George, e vamos para a sua casa. E comunicaram à esposa de George, a Mary. Olhe, nós somos os amigos de George, do seu marido. Nós sabemos tudo o que está acontecendo e queremos ajudar. Eis a nossa oportunidade agora de ajudar George, porque está precisando de nós. Às vésperas de Natal, já era noite. E naquele diálogo de George com Clarence, ele percebeu que a sua vida tinha um significado, tinha um sentido. E disse, não, eu não posso tirar a minha vida. Como ficaria minha esposa, meus filhos? Não, eu não posso fazer isso. E foi caminhando com Clarence até a sua residência. E ao chegar próximo, ele percebeu que a sua casa, diante das outras casas, que estavam com as luzes piscando, as luzes acesas, afinal de contas, era véspera de Natal. E ele percebeu que a sua casa estava às escuras. E ele entrou em desespero. O que é que está acontecendo? Onde é que estão a minha esposa, meus filhos? Será que eles me abandonaram ao saber da notícia? E o anjo ali do lado, né? O anjo já tinha conseguido praticamente 89% daquilo que ele tinha se proposto no diálogo lá em cima com os amigos espirituais, que foi convencer George a não se matar, não tirar a própria vida. E aí, ele, temeroso, empurrou a porta. E eis que, de repente, quando ele abre a porta, todas as luzes se abrem. E todos os amigos, os conhecidos, estavam a casa entulhada de gente. E começaram a gritar, bem-vindo, George, Feliz Natal, Feliz Natal. Nós estamos aqui, nós somos seus amigos. E no final, tem uma legenda onde o Clarence, o anjo, ouviu sinos que tocavam. Era o sinal estabelecido, como a dizer, que agora ele tinha conseguido as suas asas, finalmente. E uma frase surge dizendo assim, lembre-se que ninguém é um fracasso quando se tem amigos. Eu contei este relato ao sabor da minha própria emotividade de um filme que eu gostaria que vocês vissem na íntegra, para também se emocionarem. Um filme que não é espírita, não é espiritualista, mas é um filme que traz uma carga emocional de lições, de preciosidades, nos falando da imortalidade da alma, que existe anjos, que existe um Deus que toma conta de cada um de nós e que nos fala de algo extremamente importante, que a vida de cada um de nós tem sentido. Imaginemos, pois, cada um de nós, que conhecemos Jesus. E a semelhança daquilo que a Eva nos colocou. Em que momento Jesus nasceu para nós? A nossa vida é importante? A vida de Eva é importante? E se Eva não tivesse nascido? Quanta coisa deixaria de existir? Quanto bem deixaria de ser feito? A vida de Renato é importante? Não tenha dúvida. Não somente diante da sua família, mas também diante da sua voz, da sua inspiração. Quantas vidas ele não tocou? Já pensou nisso, Renato? Através da sua inspiração, em sintonia com a espiritualidade, trazendo mensagens de paz e de esperança. A nossa vida tem sentido
reflitamos que Jesus está renascendo mais uma vez a face da humanidade, para nos recordar que o seu nascimento é a mensagem luminosa que Deus envia para cada um de nós, do seu imenso amor pela humanidade. Ninguém está só. Nunca estamos sós. Qualquer que seja o seu problema, a sua situação, reflita. Deus está nos dando a oportunidade abençoada de nós evoluirmos na direção da luz. Quando Allan Kardec, dialogando com os benfeitores espirituais, nos traz o Livro dos Espíritos, e na questão 625, pergunta: qual o ser mais perfeito que já pairou na face da terra? 2 sílabas apenas. Jesus. E a sua mensagem é tão poderosa. O seu nascimento demarcou a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E se ainda me permitem 2 minutos. Hoje nós estamos vivenciando momentos de transição. E toda mudança, ela é sofrida, dolorida, assim como um parto, para que depois venha a alegria. Não é verdade? Tantos momentos a humanidade já viveu. Momentos de lutas, momentos de guerra. E eu me recordo de um momento em que, em plena guerra, a Primeira Guerra Mundial, aqueles homens que estavam de um lado os alemães, do outro lado os aliados, os franceses, os britânicos, os franceses. E era a véspera de Natal. Quantos não estavam angustiados naquele lodaçal porque nevava, o frio intenso, a roupa não era suficiente, atolada até os pés, na lama, naquela vida ali complicada de perigo incessante. Estavam se recordando das suas famílias. Estavam se recordando dos natais, estavam se recordando dos filhos que ficaram, dos pais, das noivas, dos noivos, porque também havia enfermeiras. E ali há uma trégua temporária, é véspera de Natal. Vejam como é poderosa a presença de Jesus, mesmo no momento de belicosidade, de guerra, de destruição. Aqueles homens dão uma trégua temporária, afinal de contas, era a véspera de Natal. E ali daquele outro lado, naquela parada, os alemães recordando as velhas canções natalinas, se recordavam de uma especial, que todos nós conhecemos, que aqui a Eva até queria cantar no início, A Noite Feliz. A noite de paz. E através da memória, muitos choravam, porque não queriam estar ali. Não queriam estar naquele momento. Por que da guerra? Por que destruir? Não existe para nós uma explicação lógica que leve o homem a tirar a vida do seu irmão. Mas naquele momento, os alemães começaram a cantar canção austríaca, trazida
por um padre, um pároco de uma cidadezinha simples, que se preparava para a missa do galo e, de repente, o órgão da sua igrejinha parara, deu um problema. E como ele iria realizar aquela missa tradicional se não existia o órgão, se não tinha como tocar? E ele, preocupado como resolver a situação, ele pensou em ir até outra cidadezinha próxima e convidar o seu amigo Franz Gruber para que juntos pudessem tentar resolver o problema. Mas caía a noite e ele fora chamado às pressas para poder abençoar uma criança que acabara de nascer. Uma família simples e humilde que aguardava o pároco para que aquele ser que estava nascendo pudesse começar a sua vida sendo abençoado por Deus através daquele pároco simples. E ele apressadamente colocou um agasalho e se dirigiu àquela residência que ficava distante. E ele refletia. Refletia no momento em que Maria, também à semelhança daquela mãe, se encontrava num lugar simples, singelo, numa estrebaria, sem um conforto, mas que embalara seu filho em panos simples e singelos e aquecia com o calor do seu coração. E ele ficava imaginando esta cena e seguindo na direção daquela família humilde e simples, recordava Jesus. E nessa trajetória vinha à sua memória palavras, vinha à sua mente frases, e ele pensava: precisamos entoar o cântico por Jesus. Precisamos sim, porque naquele momento em que Jesus, a luz do mundo, renascia para a humanidade, numa gruta singela, humilde, nos falando da sua grandiosidade. Um aglomerado de estrelas nos falam a espiritualidade. Se reuniam, eram os espíritos luminosos que entoavam cântico, glorificando aquele momento, glorificando a Deus. E repetiam: glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens. A luz do mundo estava, naquele momento, brilhando na face da humanidade. E aquele pároco simples, humilde, que atendera aquela família, abençoando aquela criança, retorna para a sua igrejinha. E senta-se numa mesa simples e começa a escrever em alemão. Eu não sei alemão. Mas esse jovem pároco chamado Joseph Mohr, quem quiser conhecer a vida desse pároco também é tão interessante, para a gente ver que cada vida tem um significado profundo, que cada vida é importante para Deus. Às vezes a gente diz: mas a minha vida, sua vida é importante para Deus. Deus espera que cada um de nós possamos fazer o melhor. E aquele pároco começa a anotar aquelas frases que ele, sensibilizado com aquele momento, recordando Jesus, ele fala da noite feliz. Noite feliz, noite de paz. E que foi traduzido para o português
numa bela canção que todos nós conhecemos. E essa canção, ela se difundiu de tal forma por todos os recantos, os países, e hoje é uma música tradicional que tem origem também na humildade de alguém que muito amava Jesus. E eu gostaria, pedindo a permissão aqui de Renato, de Eva, dos cantores desta casa, de todos nós juntos recordarmos esta canção. Começarmos a receber neste momento, tornando o nosso coração uma manjedoura para que Jesus encontre em nossos corações este sentimento que existe em cada ser criado por Deus, porque somos filhos da luz, filhos de Deus, filhos do amor. Este amor existe em cada um de nós. E a canção nos diz: noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, quem se recorda? Deus de amor, pobrezinho. Muito bem, Renato vai dar o início. Vamos lá. Vamos começar, Renato, igual, né? Quem está lá atrás vai cantar um pouquinho mais aí, ajudando a gente que está aqui na frente. Não é, Renato? Ritinha, cadê a Ritinha? Está aí? Olá, pronto, vamos lá. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Vamos fazer um imenso coral. Pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Jesus está nascendo. Vamos cantar com o nosso amor. Noite feliz, noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, quão afável é o seu coração, que quisestes nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar, eis que no ar, vem cantar aos pastores os anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus. Que nesse momento, a nossa vibração, o nosso sentimento de amor, possa ultrapassar as fronteiras deste lugar, para envolver aqueles outros que estão nas ruas, debaixo da ponte, na solidão de um asilo, abandonados, esquecidos, aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, aqueles nossos irmãos invisíveis. Jesus está a caminho desses corações. Que nós possamos fazer a diferença nesse Natal. Que nós possamos não apenas receber presentes, faz parte, mas nós já recebemos presentes tão valiosos que é a nossa vida. Que possamos abraçar, começando por nós, nos abracemos, nos confraternizemos, mas também procuramos, no momento, chegar àqueles corações que nós magoamos e que possamos deixar de lado, porque a vida passa tão rápido. A gente não sabe se amanhã estará aqui. A gente não sabe se amanhã nós retornaremos ao convívio feliz. Que possamos viver hoje um momento feliz. Que possamos trazer Jesus, como a Eva falou, não somente no Natal. Que Ele possa renascer a cada dia quando nós abrirmos os olhos e, num gesto de gratidão, dissermos obrigada, Senhor. E finalizando a minha fala, eu gostaria de encerrar com o poema que é a oração de Natal, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Meimei, que diz assim: Rei divino, na palha singela, por que te fizestes criança diante dos homens, quando podias ofuscá-lo com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendestes braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com a estrela sublime, emoldurada de melodias celestes? Certamente vinhas ao encontro do nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amarmos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E assim, modificaste o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava a miséria. Acendeste a claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E nos ensinaste a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. E é por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, te ofertamos o nosso coração. Arranca, Senhor, das grades do nosso peito enferrujado de egoísmo
e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência. E deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muita paz. Que o ano novo traga para nós a certeza da continuidade da presença luminosa de Jesus em nossas vidas e que Ele permaneça sempre em nossos corações. Muita paz.